Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Laísa Dikov, sou consteladora familiar e neste canal a gente fala sobre autoconhecimento, sobre lei da atração, tudo isso para desenvolvermos uma nova e melhorada versão. Porque sim, existem várias versões suas dentro de você, mas é você que decide e escolhe qual versão você quer que transpareça para o mundo. E hoje nós vamos falar sobre o nosso pai. Eu trouxe aqui alguns tópicos que eu quero abordar com vocês para a gente mudar, a gente evoluir e expandir a nossa consciência em relação ao nosso pai, tá bem? Eu quero que vocês entendam que existem três grandes movimentos que nós fazemos em nossa vida. O primeiro é o nosso nascimento, não é? O segundo grande movimento é irmos em direção à mãe. E já tem um vídeo aqui no meu canal falando então um pouquinho sobre essa nossa relação com a mãe. Então, se você não assistiu, vai ali no meu canal e já assiste. E hoje nós vamos falar desse terceiro grande movimento, que é ir em direção ao pai. Lembrando que o nosso pai não é o marido da nossa mãe. Só para você entender que às vezes há uma confusão de papéis. O seu pai é uma coisa e o marido da sua mãe é o marido da sua mãe. Não confunda esses papéis em relação a você. Ele é o seu pai, tá bem? É a nossa mãe que nos apresenta o nosso pai. Vamos pensar assim, ó, a gente está ali 9 meses na barriga da nossa mãe, então a gente está conectado com ela. Depois que a gente nasce, a gente continua conectado com ela, porque a gente fica muito dependente dela, né? Então ela tem que nos dar de mamar, ela tem que cuidar de nós, nos trocar. Então a gente fica até mais ou menos uns 7 anos muito conectado com ela e com essa energia feminina. Então, depois, todos nós, meninos e meninas, a gente é ao longo do, né, depois de nascer, todo esse convívio, nós somos apresentados ao nosso pai, ao masculino, que até então nosso mundo girava em torno da nossa mãe. Então a gente passa a conhecer essa figura masculina, esse pai que está ali. E ao longo do tempo, depois, conforme você vai crescendo, os meninos permanecem, né, ali nesse campo masculino e as meninas precisam retornar ao campo da mãe, ao campo feminino, porque assim os meninos aprendem com o pai e as figuras masculinas a se tornarem homens e as meninas com as mulheres da família aprendem a se tornar femininas, né? A se tornarem mulheres. Só fazendo um adendo para a gente entender, então, que o pai e a mãe têm um papel fundamental na nossa vida e tudo isso acontece num nível inconsciente, tá? A gente não tem muita consciência de que a gente fica ali circulando entre esses campos masculino e feminino, até que a gente vai se conhecendo e se desenvolvendo, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o campo masculino, sobre o nosso pai. O nosso pai, ele está presente em nós, esse masculino que vem com o pai e com toda a linhagem do pai, né? O masculino, todo o masculino que está ali na família do pai, todo esse masculino, ele está dentro de nós, porque nós somos constituídos, né? Metade pai, metade mãe. Então, nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. E nós precisamos ativar esse masculino que está em nós, tá? Somente nas mãos do pai que um filho tem forças de enfrentar o mundo, de enfrentar a vida. Como assim, Laís? Que história é essa? É justamente esse masculino que faz com que você tenha força, com que você tenha coragem de ir para o mundo, de enfrentar grandes desafios,
de ter foco, de ser constante na sua vida, de ser persistente. Você começa e termina as coisas. Você não fica mais assim pelo meio do caminho. Você, né, tem aquela constância. Você vai lá e faz. O que você se propõe, você cumpre. Então, isso você herda, né? Você já tem dentro de você com o masculino que vem do seu pai. Você aprende a ter limites. É tudo isso a gente tem com esse masculino. Você aprende a ter limites e a colocar limites nas outras pessoas. Você aprende a dizer o não sem medo, tá? Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você reflita um pouquinho em relação ao teu pai. Eu quero que você pense nele e eu quero que você perceba no seu corpo quais as sensações, emoções que surgem quando você pensa nele. Quais são os pensamentos que vêm quando você pensa nele. Porque tudo isso está registrado no nível inconsciente em você. Então, tá tudo aí dentro. Quando você tem ainda alguma reclamação, algum julgamento, alguma cobrança, isso tá registrado em você. E é isso que você vai transparecer para fora, é isso que vai te bloquear ali na frente. Então, perceba agora, faça essa autoanálise agora, mas também durante o seu dia a dia, né? Em alguns momentos, reflita na sua vida, onde você trava, o que te trava, e reflita sobre a sua relação com o seu pai. É você que vai trazer as respostas. Ninguém vai vir para você dizer aqui tá o erro, aqui tá o problema. Não, é você. Tá tudo dentro de você, tá? Então, pare de julgar o seu pai. Pare de cobrá-lo. Isso é algo interno seu. Não tem nada a ver com ele, tá? E perceba se você tem permissão de amar o seu pai. Porque muitas vezes nós não nos sentimos livres para podermos amar e expressar esse amor pelo nosso pai. Porque muitas situações e coisas aconteceram entre a nossa mãe e o nosso pai, que nós, num ato inconsciente, como se a gente fosse tomar um partido de alguém e a gente tivesse que escolher um lado, ou escolho a minha mãe ou escolho o meu pai. Então, quando existe um casal que se separa e essa criança fica com a mãe e a mãe tem algumas atitudes de falar mal do pai na presença do filho, é como se esse filho não pudesse livremente amar o seu pai. Ele precisa amá-lo secretamente, porque a mãe não, como se a mãe não permitisse essa ação. Mas então, sabendo disso, você hoje, como um adulto que é, você se permite amar o seu pai da forma que ele é. E aceite ele da forma que ele é. Ele, por mais que ele tenha feito o que fez, por mais que você não o conheça, por mais que ele já tenha falecido, ele é seu pai, ele está dentro de você e essa força está dentro de você. Você só precisa acessá-la e permitir que ela flua pela sua vida, por você, através de você. Então, se permita, tá? Faça esse movimento de permissão, de libertação e se permita amar o seu pai. Tudo aquilo que a gente julga nele, que a gente critica, a gente repete. Então, mais uma vez eu falo sobre o não julgar. E vamos para o outro extremo também, né? Não, o seu pai não é um super-herói. Ele não é o homem mais perfeito do mundo. Entenda, ele é um homem comum, assim como você, que tem defeitos, que tem medos, que tem inseguranças, que tem sonhos, que teve muitas conquistas, que também teve alegrias e realizações. Tudo isso faz parte de uma pessoa comum.
Quando você aceita o seu pai como uma pessoa comum, você se liberta para ser uma pessoa comum. Você pode errar e acertar, assim como ele pode, tá? Então, se aproprie dessa força do seu pai, sabe? Busque se reconciliar com o seu pai dentro de você. É no seu coração, é aqui dentro que você se reconcilia com o seu pai. Por isso que eu disse, não importa se você o conheceu, se você convive com ele ou não, ou se ele é falecido, ele está dentro de você. É aqui dentro que tu te reconcilia com o teu pai. Ah, mas eu não conheci meu pai. Olha para tua mão, olha aqui, nesse momento aqui para tua mão. Você é metade pai, metade mãe. O teu pai está aqui em cada célula do teu corpo. Você tem sim características, e eu diria até, né, não só físicas, mas um jeito que vem do seu pai. Então reconheça que ele está aí. Dê um lugar para ele, sabe? Não negue, sabe? Realmente se permita e deixe transparecer, sem julgar, sem ter que ser certo ou errado, ou olhe para a sua imagem do seu pai. Esqueça o que a sua mãe disse do seu pai, esqueça o que os seus avós falaram do seu pai, é você e o seu pai, tá? Faça esse movimento que você vai ver que muita coisa já vai liberando na sua vida e você já se permite viver coisas diferentes. E esse movimento que a gente faz, né? Isso é o masculino que existe dentro de nós. Tanto mulheres como os homens têm feminino e masculino dentro de si. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse masculino só para vocês terem uma ideia. Esses dias eu estava aqui na nossa cidade, na praça da cidade, tomando chimarrão e tudo, e observando então as famílias ali num domingo de sol, calor, todo mundo ali aproveitando a tarde. E aí eu observei que tinha um menininho de mais ou menos uns 3 anos andando de bicicleta com o pai do lado. E é muito interessante ver o feminino e o masculino, né? Como a gente se desenvolve, o que a gente aprende com o nosso pai, o que a gente aprende com a nossa mãe, né? E aí aquela criança, aquele menino caiu e o pai naquele momento simplesmente perguntou: "Ai, tu caiu, levanta, tu te machucou? Levanta." E a criança ali, meio assim, e até que ela conseguiu levantar e o pai dizia: "Levanta, vamos lá, levanta, a gente precisa ir até ali." Entende? E aquilo ali me chamou a atenção, porque é assim que funciona. Observe as brincadeiras que o pai tem com a criança e as brincadeiras que a mãe tem com a criança.